Pessoas, hoje em dia, às vezes há uma disputa. A internet fez muita gente famosa, assim, de um dia para o outro. De repente, a pessoa com milhares de seguidores. E porque ele tem milhares de seguidores, ele fala o seguinte: eu vou abrir uma igreja aqui do lado da Bíblica da Paz. E às vezes o reino luta contra o reino, por ambições pessoais. Eu não tenho nenhum problema de alguém abrir igreja aqui, eu vou ficar feliz. Pode abrir aqui no Lar Center aqui. Por quê? Porque é o reino de Deus. Quando nós começamos nossa igreja, teve uma pessoa que eu gostava muito, que de repente ela falou para mim: pastor, olha, eu senti direção de ir para um outro lugar e tal. Eu fiquei até triste, porque eu gostava tanto daquela pessoa. Mas daí eu fui orar e Deus falou para mim: por que você está triste? Falou o meu coração. Eu falei: Senhor, estou triste porque a pessoa foi embora, me abandonou. E Deus falou: mas você é o dono da igreja? Você que morreu pela igreja? Eu comecei: que coisa, hein? Eu não sou o dono da igreja. Não é nem meu povo, é teu povo. Simplesmente Deus muda algumas pessoas de lugar. Porque às vezes ela não está sendo mais alimentada aqui, ela precisa ir para um outro lugar para ser alimentada lá. E a gente é pastor do rebanho de Cristo em todo lugar, e não desta igreja, ou daquela igreja, daquela igreja, ou daquela igreja. Eu não tenho que lutar pela placa da minha igreja. Estava falando para minha esposa, as pessoas pensam às vezes: queridos, olha, eu não tenho problema se um dia, aqui tem vários pastores, que se eu morrer, eles vão ser pastores aqui, o que seja, mas eu não tenho nenhum problema se um dia esse lugar fechasse, e aqui fosse construído um condomínio de prédios, e falar: bom, a Igreja Bíblica da Paz acabou, nossa, que fracasso. Para mim não é isto. Sabe por quê? Porque nós temos que influenciar a nossa geração e deixar uma semente na geração que vai vir, não na placa do nome. Eu considero, por exemplo, o Guilherme hoje o meu sucessor, um dos meus sucessores, né? Wesley, são meus filhos, e outros irmãos são meus sucessores. Não importa se ele é pastor da Assembleia de Deus, se ele é pastor de tal lugar, se ele é pastor da Batista, se ele é pastor do Amor e Movimento, se ele é pastor da EK, seja de onde for. Porque Deus não está olhando para a placa da igreja. Eu pergunto para você, você que gosta de história da igreja, onde está a igreja de Spurgeon? Onde está o prédio onde Charles Finney pregava e caía gente por todo canto, pelo poder de Deus? Eu fui na cidade, eu fui visitar no estado de Nova York, algumas cidadezinhas pequenas, lá no interiorzão, onde Finney pregava, e multidões, milhares de pessoas se converteram. Eu cheguei lá em alguns lugares, em lojas, em coisas assim, e perguntava: você já ouviu falar de Charles Finney? E não encontrei uma única pessoa que sabia quem era o cara. 100 anos depois. Finney não foi uma bênção? Claro que foi. O problema é que às vezes a gente briga por placas, a gente briga para quem é a melhor banda, a gente briga quem é o pastor mais popular, quem mais tem seguidores, quem é o maior pregador do Brasil, quem é a maior banda mais espetacular da terra. Querido, Deus está pouco ligando para isso daí. Você está me entendendo? Que os irmãozinhos podem estar tocando um louvor lá com 3 cordas no violão, e o louvor está subindo no céu, e os anjos estão cantando, e o Senhor está sendo adorado, enquanto você pode ter uma banda com toda a técnica do mundo, e Deus não está nem olhando para vocês. O problema que Paulo está dizendo é que, às vezes, os maiores ataques do diabo não vêm de cortar o meu pescoço. Os maiores ataques do diabo às vezes vêm através de coisas pequenas que começam a ser colocadas dentro da igreja. E às vezes um irmão falar de outro irmão, e outro irmão se reunir na casa do outro para falar mal do pastor, e outro irmão se reunir lá para falar mal daquela outra turma, e aí forma a panelinha A aqui, o outro B lá, o outro C lá, e acham que Deus está se agradando dessas coisas, e Deus está abominando essas coisas, porque isto não agrada a Deus. Eu vejo nisto a serpente que é Satanás. A serpente vai serpenteando, né? Eu vejo a serpente andando assim, e em algumas reuniões secretas na casa de pessoas evangélicas, para semear discórdia dentro de igrejas, destruir igrejas. E os irmãos pegam o violão e cantam tudo isso.
Paulo está dizendo, olha, tem motivos para vocês estarem juntos e pensarem a mesma coisa. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso daí? Como é que eu posso? E Paulo fala no versículo seguinte, no versículo 3 e 4, ele diz assim, sabe como que eu consigo viver em união com meu irmão? Não façais nada por partidarismo ou por vanglória. Esta palavra em português é bem traduzida, porque é vanglória. É isso aí que significa a palavra original que está aqui no grego. É uma glória vã. Uma glória sem valor. É receber aplauso dos homens que não vale de nada aos olhos de Deus. Não façais nada por partidarismo. Não façais nada para dizer que o nosso partido aqui da Bíblica da Paz é melhor do que o partido da Assembleia de Deus. Não faça isso daí. Não faça as coisas por glórias humanas, glórias à toa. Ele fala assim, olha, mas por humildade. Faça as coisas de uma maneira humilde. Ser humilde não é falar eu sou um lixo, eu não valho nada. Mas Paulo fala assim, olha, faça as coisas por humildade, considerando cada um de vocês, considere os outros superiores a si mesmo. Ah, pastor, mas isso contraria a minha natureza. É claro que contraria, porque você é egoísta. Você acha que é o bonzão. Você acha que o mundo vai acabar depois que você morrer. Paulo fala o seguinte, sabe qual é a maneira da gente não ficar brigando? Considere os outros melhores do que você. Queira aprender com os outros. Honre os outros. Se alegre com os outros. Porque é fácil chorar com quem chora. A pessoa perdeu uma pessoa querida, a gente vai lá e chora. Você pode ter o coração mais duro do planeta, você derrama lágrimas. Em ver uma criança sendo morta numa guerra idiota. Agora, ficar contente com o outro que foi promovido no trabalho e você não foi, que trocou de carro e você não trocou, que agora ele tem uma BMW e você não tem, que agora ele ganhou milhões lá e você não ganhou, que agora ele comprou uma casa maravilhosa e você não pôde comprar, e aí as pessoas são invejosas, egoístas, o ser humano é invejoso, egoísta, ele não fica feliz com a prosperidade do outro. Não fica feliz, nem pastor fica feliz. A igreja do outro está crescendo e fala, alguma coisa está errada. Por que não é o contrário, que alguma coisa está certa? Por isso que eles estão crescendo. Aprenda com eles. Considere superior a você. Ah, não. A gente cria divisões por causa desses sentimentos egoístas que as pessoas têm. Criam divisões, criam barreiras. Irmão não fala com irmão, pastor não fala com pastor. Igrejas se dividem, casas se dividem. Então, olha só, Paulo falou o seguinte, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo? Pense nos outros antes de pensar em você. Pense nos outros. Pense o que aquela pessoa sente. Eu já falei aqui, queridos. Não há uma única pessoa, você está aqui. Não há uma única pessoa nesta igreja bíblica da paz que o pastor Edson Rebustini falou para você, saia da sua igreja, vem para cá, aqui é bom. Não há uma única. Se alguém falar isso é mentiroso. Não há uma única pessoa que recebeu um telefonema meu, você pode se levantar aqui e falar. Uma única pessoa que recebeu um telefonema meu, que eu liguei para você e falou, ô meu querido, como é que você vai e tal? Poxa vida, você está infeliz aí? Vem para cá, a gente vai receber você bem. Vem para cá, querido, servir a Deus conosco. Não há uma única pessoa nesta igreja, em 41 anos que eu sou pastor, uma única pessoa que possa falar isto. Sabe por quê? Porque eu respeito o meu irmão, que está no ministério, lutando, como eu luto também. Tem pastor que dá a sua vida, pastor que passa fome para pregar o evangelho. A esposa dele, às vezes a criança cresce, o pastor não tem dinheiro, às vezes no começo, para comprar um tênis para o filho. A igreja dele começa a crescer um pouquinho, vai lá um malandro e quer destruir aquilo lá. A esposa do pastor fica deprimida, o pastor fica deprimido, deixa o ministério, um homem de Deus, um homem chamado pelo Senhor. Querido, eu já vi assim, assim, sim.
Edson não apoia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sigo, não apoio, porque eu não apoio esse tipo de coisa. Às vezes convenções de denominações, onde deveria ser um lugar de santidade, só tem pastor ali. Eu já vi pastor quase sair na mão com outro pastor, para lutar por cargos dentro da igreja. Igrejas às vezes vão ter a eleição lá da diretoria, ou sei lá do quê, e tem a briga dentro da igreja para ver quem vai ser o líder tal. Ah, meu irmão, parecendo o reino do diabo isso daí. É verdade. Poxa vida, se for para o meu irmão brigar comigo, querido, fique lá, você seja abençoado, estou feliz com você. Jesus, ele falou assim, olha, se você for numa festa, não vai ocupar os primeiros lugares, senta lá atrás. Sabe por quê? Porque você está considerando os outros, que são mais dignos de você, de sentar na frente. Agora, o dono da festa pode chegar lá e falar o seguinte, olha, você que está aqui, por favor, dá um lugar para aquele outro lá que está lá. Vem cá, você fulano, vem cá, você que está aí, senta aqui, rapaz, você é meu convidado especial. Jesus falou, esse vai ser honrado. Deus vê as coisas diferente do que o homem vê, meu amado. O que interessa para mim e para você que somos cristãos é agradar a Deus, é honrar a Deus, é servir a Deus. Eu não estou brigando para ser pastor mais popular, ter mais seguidor, ter a maior igreja. Vou medir a igreja do irmão lá da esquina, que estão construindo um prédio maior do que nosso. Ah não, nós temos que superá-lo. Querido, isso é tudo carne, é tudo humano. A igreja de Cristo é uma só. Aquela igreja lá, eles são nossos irmãos. Aquele outro lá são os nossos irmãos. Lá tem joio, sim, tem joio. Aqui também deve ter joio também. Tem em todo lugar, tem joio. Entende? Tem joio, mas não é porque eu não vou pegar e jogar o bebê junto com a água suja, meu amado. Tem lugar que a água está toda suja, mas tem o bebê lá e o bebê vai servir a Deus. Eu não vou jogar o bebê junto. Por isso que eu não fico julgando esse ou aquele, julgando aquela igreja lá, aquela outra igreja lá, ou seja, quem for. As motivações, como eu já falei aqui para vocês esses dias aqui, as motivações que Paulo falou, olha, uns pregam a Cristo por inveja e porfia, insinceramente, julgando trazer tristeza para mim, Paulo falou no capítulo 1. Alguns pregam a Cristo de maneira errada, por motivações erradas, por dinheiro, por fama, para roubar membro dos outros irmãos, um monte de coisa. Pregam por motivações erradas. Paulo falou insinceramente, no capítulo 1, leia lá em casa. Eu falei, mas que importa? Para mim, olha, se o evangelho está sendo pregado, eu estou feliz até com isso daí. Porque sabe por quê? Porque quem vai julgar as motivações de cada pessoa não sou eu, e sim o Senhor que vai julgar. Que enxerga tudo perfeitamente. Enxerga tudo perfeitamente. Mas o que Paulo estava dizendo para os irmãos, queridos, olha, Deus fez o suficiente por vocês. Vocês experimentaram o amor de Deus, vocês experimentam a comunhão do Espírito Santo, vocês foram encorajados por Cristo nas perdas mais difíceis da vida de vocês, há afetos profundos no coração de vocês e no coração de Deus, vocês são recebedores, participantes das misericórdias do Senhor. Então, queridos, não briguem entre si, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma emoção. Considere os outros superiores a si mesmo. Viva em paz. Quanto depender de você, viva em paz com todas as pessoas. É isso que Deus quer para nós. Fora disso, meu amado, é do maligno. Fora disso é do maligno. E eu e você, nós queremos aprender a palavra para servirmos a Deus de todo o nosso coração. Eu não quero terminar a minha vida como um falso crente. Eu não quero terminar a minha vida magoado com pessoas, nada disso. Eu não tenho mágoa de ninguém, de nada, Deus sabe disso. Sabe, eu quero terminar a minha vida mais crente do que como eu comecei. É isso, eu quero ser mais crente, amar mais a Deus de uma maneira sincera. Sim. É o que Paulo está dizendo, queridos. O maior problema da igreja não é cortar a nossa cabeça, nos matar. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Eu nem sei o que eu escolho. Eu tenho vontade de viajar e estar com vocês, mas eu tenho mais vontade ainda de ir para o céu, de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É, isso que eu quero. Mas enquanto eu e você, nós estamos aqui nesta terra, o que depender de mim, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos por eles. Mesmo essas pessoas aí que às vezes criam alguns problemas, eu os encontro às vezes em alguns lugares, abraço os irmãos, oro por eles, para que Deus perdoe. Às vezes eu, como eu erro, e outros erram também. Que o Senhor perdoe e que de alguma maneira eles se acertem e que vivam em paz. Eu já reuni 2 pastores que tiveram esse tipo de problema aqui, no escritório, aqui, conversei com eles, orei com eles, se abraçaram, pediram perdão, se acertaram, está ótimo, amém. Queridos, a gente nesta vida aqui, nós estamos aqui para servir ao Senhor, com todo o nosso coração, e é isso. No que depender da gente, nós não vamos ficar de bico com ninguém. Vamos